sobre aquilo que a Bíblia tem a instruir os pais. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 15. O tema desta mensagem é os valores de um pai cristão. Os valores de um pai cristão. Lucas 15, versos 11 a 24. Se você puder colocar-se em pé, por gentileza. Eu vou ler esse texto, Lucas capítulo 15, versos 11 a 24. Não se esqueçam, pais, que ao final do culto você deve ir ali ao salão social da igreja para tirar foto com seu filho, foto que depois, posteriormente, será entregue aos irmãos. Assim diz a palavra de Deus em Lucas 15, a partir do verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Mas o moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos que o padrão de paternidade que seguimos é o Senhor. Tu és o nosso Pai, e o nosso desejo é sermos pais físicos, que, ó Deus, reflitam as qualidades do Senhor, que é o nosso Pai celestial. Pai, nós estamos lendo esse texto, desejamos aprender dele, e para isso confiamos no ministério do Teu Espírito Santo de conduzir-nos em toda a verdade. E na dependência dele e no nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Pai, quais são os seus valores como pai cristão? O que realmente são as coisas que você valoriza? Quais são as qualidades que os seus filhos percebem em você? São qualidades que eles não percebem em outros homens, que não são crentes? São qualidades que eles não percebem em outros homens que não são servos de Cristo? Ou está faltando aquelas qualidades que são essenciais para que você seja um pai que é uma bênção em meio à sua família, em meio aos seus filhos? Os valores de um pai cristão são os valores do Pai Celestial. Você, por exemplo, pode pensar em Adão, nosso primeiro pai, Adão e Eva. Adão não teve ninguém para se espelhar como pai. Adão não teve nenhum outro homem no qual ele se espelhou para educar os seus filhos. O homem, para espelhar-se, deveria ser o pai de Adão, mas Adão não teve pai, ele foi criado por Deus. Então, Deus como pai, e nesse aspecto paterno, Deus foi o exemplo que Adão teve. Tudo aquilo que Adão fez em relação à sua família, não nos seus erros, estou dizendo, não nas suas falhas, porque Adão, infelizmente, carregará para sempre um aspecto de um pai que falhou na condução da sua família.
Mas aquilo que podemos dizer, ele aprendeu sobre paternidade, ele aprendeu em Deus. Não havia outra pessoa para ensinar-lhe. Graças a Deus hoje, nós temos os nossos pais, nós temos o nosso Deus, temos uma igreja que instrui sobre a paternidade, então nós não estamos inocentes em relação ao que Deus nos pede. E nós devemos sim aquilatar, nós devemos pesar os nossos valores para saber se os nossos valores são aqueles que o nosso Pai eterno tem exigido de nós. Aqui nesse texto, normalmente nós usamos a falar de filhos, mas nós não podemos esquecer que nesse texto também está descrito a ação de um pai. Apesar de que o filho que sai de casa, que gasta absolutamente os seus bens e depois volta à casa paterna, se torna o centro da narração, o pai não está fora, e a Bíblia registra em diversos versículos, pelo menos dos versículos 20 a 24, aquilo que foi a reação do pai. E é nesse sentido que nós vamos voltar-nos nesta manhã. Eu creio que há 3 valores no pai do filho pródigo, que são valores que nós devemos observar muito bem em nossa vida. 3 questões que são vistas na vida deste homem e na conduta dele para com seu filho, que nós vamos ter muito bem em apresentar também em nossa vida. O primeiro desses valores que eu quero falar aos irmãos, que é visto na vida desse pai, é algo que nós podemos chamar de amor sacrificial. Não é apenas amor, porque para amor no grego, e a Bíblia usa pelo menos 2 de 3 palavras que o grego tem, há mais de uma palavra para isso. Por exemplo, no grego há a palavra eros, que é o amor no sentido físico. Há a palavra filéu, que é o amor de amigo. Ou seja, aquilo que nós conhecemos como filantropia, a prática desse amor de amigo, mas uma amizade como um amigo. Mas a Bíblia vai muito mais além disso ao dizer que amor é ágape, amor é amor sacrificial. Amor não é simplesmente um sentimento, mas um sacrifício. Não é simplesmente palavras, mas é ação. Então, pai, amor sacrificial manifesto pelos nossos filhos em nosso lar. E é bom que sejam manifestas expressões de amor, é bom que sejam manifestas palavras de amor, mas aquilo que os nossos filhos entendem como amor são os nossos atos, as nossas ações amorosas. E essas ações amorosas dentro da palavra de Deus, elas são sacrificiais. Vocês já perceberam como esse mundo tem andado para os extremos do egoísmo? Como o egoísmo tem sido cada vez mais parte, não somente da conduta, mas do caráter das pessoas? Pois, pais, é muito fácil nós nos perdermos no nosso egoísmo. É muito fácil nós nos perdermos em nossos objetivos. É muito fácil nós nos perdermos em nossos anseios. É muito fácil nós nos perdermos em nossos gostos. É muito fácil nós nos perdermos em nossas preferências. Mas amor sacrificial é aquele amor que coloca todas essas coisas no altar de Deus. As coloca todas diante da cruz para que sim, não a sua preferência, mas a necessidade de sua família seja suprida. Grande razão, e homens, nós estamos olhando para nós agora como pais. Uma grande razão para o não suprimento das variadas necessidades da família é o nosso egoísmo. Nós estamos tão preocupados conosco mesmos que o suprimento das necessidades físicas, emocionais e espirituais da família tem ficado em 3º, 4º ou 5º plano. Permita-me, com muito amor, lhe dizer, isso é pecado. Agir assim é pecado. Todo tipo de egoísmo é pecado. Não suprir as necessidades da família é pecado. Deus não se agrada disso. Pais, nós somos chamados a sermos pais com um verdadeiro amor sacrificial. Vamos pensar um pouquinho no pai aqui deste rapaz. O seu filho toma parte dos seus bens, o seu filho
viaja longe do pai. Enquanto ele estava lá fora, você pode pensar os vizinhos, os amigos, falando o que desse pai? Dizendo o que sobre esse pai e esse filho? Talvez enchendo os ouvidos do pai de palavras, dizendo: olha, o dia que ele voltar aqui pobre, você deu o castigo que ele merece. O dia que ele voltar aqui para zombar de você, você realmente vai dar o castigo que esse menino merece. O dia que esse menino voltar aqui à sua casa, e olha, um dia ele vai voltar, você se cobra de tudo isso. Eu não sei se ele deu atenção, parece que não deu atenção nenhuma aos possíveis conselhos que recebeu. Mas apesar de tudo aquilo que o pai perdeu, ele demonstra no final de todas as coisas que ele estava disposto a sacrificar o seu orgulho. E olhe, eu creio que não foi fácil para esse homem receber de braços abertos aquele filho que lhe ofendeu tanto. Pois ele colocou diante do altar o seu orgulho. Ele colocou diante do altar a dita reputação que as pessoas teriam dele. Olha que pai frouxo, olha que pai sem moral. Ele vai, faz tudo o que fez e ele recebe de braços abertos. Ele colocou sobre o altar tudo aquilo que as pessoas pensavam dele. E se preocupou realmente com os valores que ele possuía. Ele amava sacrificialmente aquele filho. E ele estava disposto a sofrer perdas por amor dele. Por quê? Porque o amor sacrificial não é motivado por sentimentos. Não. Não é motivado pelo sentimento de ira, não é motivado pelo sentimento de remorso, não é motivado pelo sentimento de ressentimento, não é motivado por aquilo que foi feito ou deixou de fazer. Mas o amor sacrificial, ele é motivado pelo fato que os nossos filhos e nossa família possuem uma alma eterna que é mais importante do que qualquer outra coisa. Ele estava disposto a sacrificar o que fosse, em nome de uma alma que é eterna, em nome de uma responsabilidade que foi dada a ele. E permita-me, Pai, concluir esse ponto do amor sacrificial dizendo, e a irmã cantou muito bem um hino aqui, e que nos faz, pais, lembrarem e imaginarem, não sei se será isso, mas nós, pais, adentrando o portão celestial e nos seguindo, um a um, de nossos filhos e nossa família. Quem é o pai que não quer isso? Quem é o pai que não deseja isso? Ver os seus filhos adentrando aos portões do céu. Pois bem, o que deve ter como valor em sua vida é que seu amor pelos seus filhos vai muito além das suas falhas e dos seus acertos, das suas decepções e das suas conquistas. Vai no fato de que são almas eternas. Se não vale a pena sacrificar-se por uma alma que é eterna, então não sabemos mais por que vale a pena se sacrificar. Se não vale a pena eu me desgastar pela alma eterna dos meus filhos, então eu tenho que conseguir alguma coisa que seja mais valiosa que isso. E eu posso lhe dizer, nem o mundo inteiro pode conter algo que seja mais valioso que a alma dos nossos filhos. Amor sacrificial. Em segundo lugar, os valores de um pai cristão passam por entender a diferença entre aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. Entre aquilo que vai ficar nesse mundo e aquilo que permanecerá por toda a eternidade. Entre aquilo que simplesmente esse mundo vai consumir e aquilo que não será consumido por toda a eternidade. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O que são tesouros na terra? Tesouros na terra são todas as coisas que você vai acumular durante a sua vida, mas que permanecerão aqui depois da sua morte ou após o seu arrebatamento. Tesouros na terra são todas as coisas que, estando aqui, estão sujeitas ao tempo, estão sujeitas aos outros homens, estão sujeitas a todo tipo de questão que possa se abater sobre ela. Tesouros na terra são todas as coisas sobre a qual você não tem controle sobre a sua existência eterna e temporal. Ou seja, se são eternas, você não pode as tornar temporais. Se são temporais, você não pode as tornar eternas. Tesouros na terra são tudo aquilo que o seu dinheiro pode comprar. Tesouros na terra são todos os presentes que você pode receber.
Tesouros na terra são todas as coisas que o seu coração pode amar nesse mundo que é passageiro. São todas questões que valem nesta terra e que podem ser acumuladas através do seu trabalho, através do seu esforço, através de herança, através de prêmios ou de qualquer forma que você possa imaginar. Mas elas são compradas por valores terrenos e permanecem terrenas. Elas têm início e terão fim. O que são tesouros no céu? São todas as coisas que o tempo não pode tocar. São todas as coisas que a morte não pode tocar. São todas as coisas que o pecado não pode tocar. São todas as coisas que Satanás não pode roubar. São todas as coisas que apenas Deus tem controle sobre elas. São coisas que as coisas deste mundo e que os materiais deste mundo são incapazes de tocar ou de dar fim à sua existência. E como então acumular tesouros no céu? Tesouros no céu não são comprados por dinheiro, tesouros no céu não são recebidos por herança, tesouros no céu não são sorteados e dados como presente. Tesouros no céu são todas as coisas que Deus nos deu e acompanharão-nos por toda a eternidade. Então deixa eu dizer alguma coisa. Tesouros no céu não incluem o seu carro bonito. Tesouros no céu não incluem a sua linda casa. Tesouros no céu não incluem o seu belo sítio. Tesouros no céu não incluem nada que você tenha para o seu próprio prazer. Tesouros no céu são as coisas que o seu dinheiro não comprou, mas que Deus colocou sobre sua responsabilidade nesse mundo e que transpassarão os portões da eternidade para o céu ou para o inferno. Os valores de um pai cristão vão muito além dos valores desse mundo. Voltemos ao pai de Lucas capítulo 15. Nós não temos a informação se ele recebeu a fazenda como herança do seu pai, ou de avós e bisavós. Nós não temos a informação se ele trabalhou e conquistou por si mesmo a fazenda. O que sabemos é que, de alguma forma, aquela fazenda lhe custou muito. E o que o seu filho fez com a fazenda? Ele dissolutamente a despreza. Todo o suor do seu pai, todo o tempo do seu pai, todo o trabalho do seu pai, todo o sacrifício de seu pai foi jogado pelo ralo, através de um menino mimado, através de um menino irresponsável, que ama em todo o seu coração o pecado, que comete um ato que para muitos seria imperdoável. Mas quando esse mesmo menino surge na colina, adiante do portão da fazenda, o pai abre os braços e o recebe. E ele faz isso por causa dos valores que ele possuía. Irmãos, nós podemos deixar de herança para os nossos filhos muitas coisas. Você pode deixar uma bela casa ou um belo carro. Você pode deixar muito dinheiro no banco. Você pode deixar muita coisa material. Mas o legado de valores eternos, só pais que vivem os valores eternos podem deixar. Tudo que você deixar de tesouros nesse mundo podem ser gastos nesse mundo. Mas todo o legado de um pai de valores cristãos conduzirá aquilo que tem mais valor pelos portões celestiais. Pais, nós temos que saber muito bem o que nós estamos valorizando. Se nós sabemos o valor daquilo que é eterno, valorizemos aquilo que é eterno. Tem pai que troca os filhos por um carro, por uma casa, por um jogo de futebol, ou sei lá o que for, não importa o que seja, que pode trocar o tempo dos seus filhos, a instrução dos seus filhos, pelo seu próprio prazer, pelos seus hobbies, por tudo isso. Meu irmão, tudo isso vai ficar na terra. A única coisa que você vai levar desse mundo vai ser os seus filhos. A única coisa sua que vai adentrar o portão do céu vai ser os seus filhos salvos. Então não seja tolo. Não seja alguém que não tem sabedoria. Cuide do que tem valor. As outras coisas, tem seguradora, tem um monte de coisa por aí,
Se roubar, compra outro e faz assim. Mas os nossos filhos não. Então não seja tolo. Cuide daquilo que é eterno. Sacrifique o seu tempo, sacrifique os seus valores monetários, o seu dinheiro, se for necessário, mas valorize aquilo que é eterno, os seus filhos. Valores de um pai cristão: amor sacrificial, entendimento das coisas eternas. Em terceiro lugar, compaixão. E eu serei rápido para terminar com essa questão. Um pai cristão, ele vive a compaixão. O Senhor Jesus Cristo foi alguém, e Ele é incrível, não só por isso, mas Ele é incrível por tantas coisas. Eu não sei quantas vezes eu já li os Evangelhos, não tenho ideia, mas todas as vezes que eu leio os Evangelhos eu aprendo alguma coisa diferente. E todas as vezes que eu leio os Evangelhos eu aprendo alguma coisa sobre Cristo que eu me pergunto, olha, isso teve diante dos meus olhos nos últimos 35 anos que eu leio a Bíblia, e eu não tinha percebido ainda. Mas todas as vezes que eu leio os Evangelhos, eu aprendo alguma coisa sobre o tamanho da compaixão de Cristo. E vou percebendo como a compaixão dele pelas pessoas era algo que diferenciava ele de todas as outras. Enquanto os homens desprezavam a mulher que tinha que tirar a água do poço ao meio-dia, Jesus sentou lá e conversou com ela. Enquanto os homens queriam apedrejar uma outra mulher apanhada em pecado, Jesus deu atenção a ela e o conselho que mudou a vida dela. Enquanto a viúva de Naim passava com o féretro do seu filho, Jesus para e ressuscita. Enquanto as pessoas choravam pela morte de Lázaro, Jesus manda que remova a pedra e chama Lázaro para fora. Enquanto as pessoas têm fome ali naquele deserto e não tem uma cidade para comprar pão, através de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta todo mundo. Se aquele jovem rico não tinha com quem se aconselhar, buscou conselho em Jesus, mesmo que não tenha seguido o conselho. Se ninguém podia ensinar das coisas eternas em Nicodemos, Jesus aceita ser ouvido de madrugada. Se Pedro nega Jesus, Jesus está pronto lá na praia para assar um peixe, para chamar Pedro e dizer, vem cá, meu filho, eu tenho umas coisas para te dizer. E Pedro sai dali restaurado. Não há ninguém como Jesus. A compaixão de Jesus é algo que vai além de qualquer questão que possamos falar. Jesus estava sempre pronto a receber, independente do que fosse ou quais seriam as condições. Por isso, os valores de um pai cristão passam pela compaixão. Quando esse pai percebe o seu filho vindo, ele vê ainda de longe o seu filho, o verso 20 diz, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Sabe o que é compaixão? É quando nós aprendemos a separar as pessoas dos seus pecados. Eu percebo que é isso que Jesus fazia. Jesus separava as pessoas dos seus pecados. Jesus não se frustrava com as pessoas. Jesus nunca se frustrou com ninguém. Por quê? Porque ele separava as pessoas das falhas que elas cometiam. Irmãos, nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos filhos que não pecam. Nós temos filhos que, olha, eles fazem cada coisa. Eles têm cada ideia. Por vezes nos decepcionam profundamente. Por vezes têm atitudes que nós jamais esperamos que eles tivessem. Por vezes têm atos que nós jamais esperávamos deles. Aprendamos a separar as pessoas dos seus pecados e a ter compaixão. O nosso amor não muda por causa da reação das pessoas ou por causa daquilo que elas fazem. Quando esse filho faz tudo isso, o pai ouve a confissão dele. E ele diz, trazei depressa a melhor roupa, vestírio, põe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então você resume nessa reação dele 3 coisas. Amor sacrificial. Ele colocou
em xeque a sua própria reputação por amor aos seus filhos. As pessoas olharam aquilo e talvez disseram: olha que pai tolo, esse homem gasta tudo o que ele recebeu de herança, e quando ele chega aqui o pai dá o melhor possível para ele. Ele entendeu o valor de que é eterno, porque ele disse: o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e ele agiu com compaixão. O que ele fez não faz com que ele deixe de ser meu filho. Jamais. Irmãos, que nós como pais imitemos o comportamento desse pai, do filho pródigo, imitemos o comportamento do nosso Pai Celestial. Que essas sejam marcas indeléveis da nossa vida e da nossa conduta, para que Deus nos abençoe como pais, andando nos caminhos dele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor.